Olá, Shalom, tudo bem? Que a paz do Altíssimo seja sobre você. Eu não sei como você veio parar nesse vídeo. Talvez você já é inscrito no meu canal, talvez o YouTube recomendou esse vídeo para você e você assistiu. Só sei que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Bom, você está no canal dos Hebreus e hoje vamos estudar um pouco sobre os dízimos. Não sei de que igreja é você, ou se até mesmo você seja ou não um cristão. O que eu quero dizer a você é que a partir de agora você estudará algo profundo e sincero. Assista até o final. Não pare no começo. Se você quer saber o que os hebreus pensam sobre o dízimo e as ofertas, estude. Porque nesse vídeo nós vamos revelar aquilo que os seus pastores não te falam. A mentira contada sobre os dízimos. Nós vamos mostrar para você o real sentido dos dízimos e das ofertas. Também vamos falar sobre as contribuições. Assista a partir de agora. E durante o vídeo, eu vou fazer alguns cortes e voltar aqui para apresentar a você alguns de nossos materiais. Continue assistindo a partir de agora. Bom, começamos então o estudo. O mundo cristão se apropriou de uma mitzvah ordenada pelo Eterno em sua Torá, cuja aplicabilidade, função, usufruto, local e objetividade são específicos de um determinado contexto e período de tempo vigente pela Sagrada Torá. Adonai, nosso Criador, nosso Deus, ordenou o sistema de dízimos para uma função específica, e ele mesmo chama de ladrão todo aquele que se utiliza da mitzvah indevidamente, conforme foi revelado ao profeta Malaquias. Vamos ler? Abra agora a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 9. Por favor, não deixe de acompanhar as Sagradas Escrituras enquanto eu falo. Pegue lá a sua Bíblia, não sei aonde você está. Pegue a sua Bíblia e abra agora comigo no livro de Malaquias, capítulo 3, versos do 8 ao 9. Eu vou ler aqui, acompanhe comigo. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação de Israel toda está roubando. Bom, vamos também ler um outro texto que está no livro de Neemias. Neemias, capítulo 13, versos 10 e versos 12. Enquanto você está aí procurando em sua Bíblia o livro de Neemias, capítulo 13, do 10 ao 12. Achou? Parabéns. O Eterno te abençoe. Vamos ler então. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto, pelo serviço de adoração, haviam voltado para as próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, e ou seja, trouxeram aos depósitos. Livro de Neemias, capítulo 13, do 10 ao 12. Você está assistindo aí mais um estudo e eu quero agora apresentar para você esse livro, A Divindade de Yeshua. Yeshua é o nome original para o nome Jesus, que muitos conhecem em português. Nesse livro, A Divindade de Yeshua, eu trato desse assunto. Jesus, Yeshua, é Deus ou não? Quem ele é de fato? Será que ele é o Deus Filho? Será que ele é o Deus Todo-Poderoso? Ou ele não é Deus? Quem é de fato Yeshua, Jesus? Então, nesse livro, A Divindade de Yeshua, eu trato sobre esse assunto. Quero convidar você a fazer a leitura. Tá bom? Que Deus te abençoe e continue aí com o estudo. Observe que o dízimo, ele tinha uma função específica. E veremos a seguir da seguinte forma. Quem se
tomasse posse desta mitzvah do dízimo, desviando-o para outras finalidades peculiares, estaria debaixo do quê? Isto mesmo, debaixo da maldição. Isso é as palavras do Eterno, ok? Então veja só, uma pessoa que pega o dízimo longe de sua finalidade. E qual é a finalidade? Lembra agora do que eu falei? A finalidade é levar os dízimos para quem? Para os levitas, para o lugar que o Eterno escolheu. Vamos lá. A palavra dízimo, ela aparece pela primeira vez no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. No episódio da matança dos reis, feita por Abraão, após o patriarca ter recuperado seu sobrinho e todos os seus bens, e dos despojos que sobrou, Abraão então dá o dízimo, né? Segundo algumas versões, Abraão então dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que significa rei justo, o rei justo, Melquisedeque, né? Ou seja, em português ficou Melquisedeque, mas nós sabemos que a palavra é Melquisedeque, que quer dizer rei justo. Então Abraão separou um quidush, né? Melquisedeque então preparou um quidush com pão e vinho para celebrar a vitória de Abraão. Embora nesse contexto o dízimo apareça como uma oferta de gratidão, porém o direcionamento desta oferta estava correto. Há aqueles que alegam, né, que o dízimo não está entrelaçado ao templo, não está ligado ao templo. Mas observe bem, quando Abraão devolve o dízimo ou dá o dízimo, Abraão está dando o dízimo para um sacerdote, ok? Anote o que eu estou dizendo a você. Ele dá o dízimo para um sacerdote, ok? Isso está correto. Está corretíssimo. Foi direcionada a um sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, não fugiu da regra da Torá. Porque a regra da Torá é que o dízimo deve ser dado para um sacerdote. Mesmo para aqueles que defendem o dízimo como oferta, de acordo com o contexto em si, deveria ser entregue também a um sacerdote do Deus Altíssimo. E não a uma instituição religiosa qualquer. Ora, o texto é claro. O dízimo deve ser dado para os levitas. E não no levita no contexto espiritual, mas no contexto tribal, genético. Aqueles que nascem da tribo de Levi. Aqueles que fazem parte de Israel, que nasceu da descendência de Israel. Porém, Adonai, quando estabelece o povo de Israel como nação eleita e sacerdotal, Adonai faz do dízimo uma mitzvah na Torá. Ou seja, o Eterno irá, de uma forma, perpetuar a mitzvah, o mandamento do dízimo, transformando o princípio do dízimo em lei. A partir daí, o dízimo não poderia ser mais usado para outros fins, tornando-se em grande violação da Torá o seu uso indevido e por pessoas desabilitadas por Adonai. Isto é um fato irrefutável. O dízimo sempre foi dedicado aos sacerdotes. Sempre, sempre, desde o começo. Aí eu te faço uma pergunta. Quem é sacerdote entre nós? Existe alguém aqui? Aí muitos podem dizer, não, o sacerdote é Yeshua. Ok, existe alguém ministrando aqui num templo terrestre? Porque segundo o livro de Hebreus, Yeshua está num templo não feito por mãos humanas. Quem é a pessoa que está recebendo o dízimo aqui? Existe um trabalho, existe um templo? Lógico que não existe, né? Lógico que não existe. Bom, eu vou entrar em outro assunto. Será que o dízimo era apenas um? O que você acha? Quantos tipos de dízimos existia? Algumas pessoas acham que o dízimo era só um e estão erradas. O mundo cristão se apropriou da mitzvah do dízimo porque viu nele um sistema lucrativo, ok? De enriquecimento ilícito muito rápido e de construção de grandes impérios. Quantas igrejas poderosas que está instalada em todo o planeta
diversos, não é verdade? Várias denominações religiosas. Mas vem a pergunta que não quer calar. Dízimo era apenas um? O que você acha? Você que está me ouvindo neste momento, o que você pensa? Será que dízimo era apenas um? Um tipo de dízimo? Ah, meus irmãos, é aqui que começa o problema para a religião cristã e suas afiliadas. A grande maioria das igrejas ditas evangélicas e a própria IRCA, Igreja Católica Apostólica Romana, não mencionam essas igrejas, né? Elas não mencionam, mas no contexto do Beit Hamikdash, da casa do Eterno, foi ordenado pelo Eterno como mitzvah na Torá 3 tipos de dízimos, e não apenas um, como ensinam por aí. 3 tipos de dízimos como legislação vigente mencionadas na Torá. São este tipo de dízimo que eu vou passar para vocês. O primeiro dízimo, que é o dízimo sacerdotal, chamado de Maaser Rishon. Esse dízimo era para o sustento da obra do templo. O templo, não igrejas. Escute, aqui o contexto bíblico está falando de um templo. Um templo que o Eterno pediu para fazer. Ok? Não no contexto de igreja. Agora a pessoa abre a igreja e é um templo, e o pastor é o sacerdote. Não tem sentido nenhum. Tá? Não tem conexão com as Sagradas Escrituras. Bom, então vamos lá. O primeiro dízimo servia para o sustento do templo e seus respectivos representantes legais, entre eles sacerdotes e levitas. Você quer conferir? Abra no livro de Números, capítulo 18, versos 21. Anotou aí? Anote por enquanto, depois você vai abrir. Números, capítulo 18, versos 21 e Malaquias 3, versos 10. O primeiro dízimo, ele tinha a finalidade de sustentar o templo, os sacerdotes e os levitas. Essa era a finalidade do primeiro dízimo. Agora vamos para o segundo dízimo. O Maaser Sheni. O Maaser Sheni. Dízimo para o próprio dizimista. Ou seja, é quando você que está me ouvindo, você, isso mesmo, você que está me ouvindo, quando chegar as festas Yom Kippur, né? A festa de Yom Teruah, a festa das cabanas, das trombetas e etc. Quando chegar as festas, você vai separar um dízimo para poder ter condições de realizar a festa. Esse segundo dízimo é para a própria pessoa usar no contexto de santidade, no contexto espiritual. Ok? Esse é o segundo dízimo. Então, quando você for realizar as festas sagradas, as santas convocações descritas, anote aí, no livro de Levíticos, capítulo 23, do 1 ao 2, Deuteronômio, capítulo 14, do 22 ao 23. Anotou? Veja, esses livros vai falar que o segundo dízimo, que esse tipo de dízimo, é para que você possa utilizar nas festas. Vou dar um exemplo. Chegamos no mês de Persa. Você tem que comprar os preparativos para Persa. De onde vem o dinheiro? De um dízimo que você vai separar naquele mês, ok? O dízimo de tudo que você ganhou, de tudo que você juntou. Lembrando aí que no passado o dízimo representava então o que você colhia da lavoura, o que você tirava do campo, ok? Mas isso também não quer dizer que o dízimo não pode ser daquilo que você ganha. Então, quando chegar numa festa, uma festa de Persa, e você precisar comprar os pratos, precisar comprar utensílios, alimentos de Persa, você vai comprar com que dinheiro? Com o dinheiro do dízimo. Você vai separar um dízimo. Ok? Você anotou aí? Levíticos 23, do 1 ao 2, e Devarim, Deuteronômio 14, do 22 ao 23. Vamos então para o terceiro e último tipo de dízimo. O Maaser Ani. Que tipo de dízimo é esse? Esse dízimo era utilizado para o sustento dos pobres, os necessitados, menos favoráveis, os menos favorecidos, né? Os órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres e etc. Quer comprovar isto? Livro de Deuteronômio, capítulo 26, do 12 ao 13.
Abra aí. Abra e confira. Ou então anote e abra depois. Confira. Agora eu faço